pessoal, como a gente está vendo aqui, o som tá ok para a maioria das pessoas. Como a gente disse, então, vamos falar sobre o pré-natal de baixo risco nessa tarde, que foi até uma solicitação da Nilza, enfermeira lá do município de Joia. A gente já viu que ela tá presente, né? Bem-vinda, Nilza. Meu nome é Fernanda, eu sou terapeuta ocupacional de formação, sou especialista em saúde pública e faço parte da equipe do Telesaúde. Vou deixar agora minhas colegas se apresentarem também. Boa tarde a todos, eu me chamo Lívia, sou enfermeira, fiz residência em saúde da família e comunidade pelo Grupo Hospitalar Conceição e faço parte da equipe do Telesaúde junto com as minhas duas colegas. Boa tarde a todos, meu nome é Luana, eu sou enfermeira, tenho especialização em oncologia e também faço parte da equipe aqui do Telesaúde. As referências que nós utilizamos para montar essa web palestra, elas foram baseadas principalmente no Manual Técnico de Pré-Natal e Puerpério do Ministério da Saúde, no Protocolo de Atenção à Saúde da Gestante em Atenção Primária à Saúde do GHC e também no Caderno de Atenção Básica sobre o Pré-Natal de Baixo Risco do Ministério da Saúde. Bom, então vem a pergunta, por que é importante falar de pré-natal? Então eu trouxe aqui dados epidemiológicos para justificar a relevância desse tema. Como vocês estão vendo nesse slide, a redução da mortalidade materna é o quinto objetivo de desenvolvimento do milênio, segundo a Organização Mundial da Saúde. O Brasil ele deverá atingir uma meta igual ou inferior a 35 óbitos por 100 mil nascidos vivos até o ano de 2015. O nosso país ele já registrou um grande avanço na redução da mortalidade materna. Para vocês terem uma ideia, em 1990, a mortalidade materna estava em torno de 140 óbitos, né, a cada 100 mil nascidos vivos. E aí, já nos anos de 2007 e 2011, esse número ele baixou para 70 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. Ou seja, né, teve uma redução aí de 50% na mortalidade materna no Brasil desde 1990. No mesmo período, o Rio Grande do Sul ele registrou um número de 55 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos. No entanto, né, nós sabemos que o alcance da meta proposta pela Organização Mundial da Saúde, né, de 35 óbitos a cada 100 mil nascidos vivos, que ela vai depender de uma implementação mais efetiva de algumas ações de saúde, como, por exemplo, né, ter uma assistência pré-natal adequada, fazer uma detecção, uma intervenção precoce das situações de risco, ter um sistema ágil de referência hospitalar, uma qualificação de assistência ao parto. Então, no decorrer da nossa web palestra, nós vamos falar mais detalhadamente sobre isso. Aqui nessa figura, identificamos as principais causas de morte materna. Antes de falar propriamente das causas, eu gostaria de lembrar que elas podem ser classificadas como obstétricas diretas ou indiretas. As mortes por causas diretas são aquelas decorrentes de complicações que surgiram durante a gravidez, o parto ou o puerpério, e as mortes por causas indiretas decorreram de doenças pré-existentes, mas que foram agravadas pelos efeitos fisiológicos da gestação. Então, como nós vemos aqui nessa figura, as duas principais causas de morte materna no Brasil por causa obstétrica direta são a hipertensão e a hemorragia. Entre as causas indiretas, a de maior importância são as doenças do aparelho circulatório. Teve um outro estudo também, pessoal, que analisou as causas de morte por estado. E aí mostrou que no Rio Grande do Sul, a principal causa de morte é a hemorragia, enquanto que na maioria dos outros estados do país é a hipertensão. Vou falar agora para vocês, então, a definição e os objetivos do pré-natal. A definição, como a gente está vendo ali. Acolher a mulher desde o início da gravidez, assegurando ao fim da gestação o nascimento de uma criança saudável e a garantia do bem-estar materno e neonatal. Entre os objetivos do pré-natal estão a prevenção, diagnósticos precoces, promoção da saúde e identificação de situações de alto risco. Quem faz o pré-natal? Então, como a gente está vendo, o pré-natal ele é feito pelo médico e pela enfermeira, e o acompanhamento deve ser intercalado entre eles. Teve um estudo também que comprovou que não houve uma diferença significativa nos desfechos adversos perinatais entre as pacientes que foram acompanhadas por médicos e enfermeiros e aquelas pacientes que foram acompanhadas somente por médicos gineco-obstetra no pré-natal de baixo risco. Sobre a periodicidade das consultas.
Para um pré-natal de qualidade, a gente está vendo ali, o recomendado é que a periodicidade das consultas seja mensal até a 28ª semana, quinzenal entre a 28ª semana e a 36ª semana, e semanais, então, que elas sejam feitas no termo, e semanais no termo. Essa periodicidade, claro, ela pode variar de acordo com cada caso, né? Mas o recomendado pelo Ministério da Saúde é que o número de consultas seja no mínimo de 6. A maior frequência, né, pessoal, das consultas no final da gestação, ela tem o objetivo de avaliar o risco perinatal e as intercorrências mais comuns nesse período, que eu posso citar aqui, né, o trabalho de parto prematuro, a pré-eclâmpsia, a eclâmpsia e também o óbito fetal. Onde fazer o pré-natal? Então, o pré-natal de baixo risco, a gente está vendo ali que ele é feito na unidade básica de saúde, e o pré-natal de alto risco é feito no serviço especializado e na unidade básica de saúde. O que é um pré-natal de alto risco? É aquela gestante que pode apresentar uma maior probabilidade de ter uma evolução desfavorável na gravidez. Então, quais seriam essas situações, né? Aquela gestante, então, que é dependente de álcool, de drogas, que tem hepatite, HIV, sífilis, que apresenta obesidade ou baixo peso, cardiopatias, diabetes, hipertensão, que tem uma idade menor do que 15 anos ou então maior do que 35 anos. Essas são algumas situações em que pode ser considerado encaminhamento para o alto risco. Lembrando também que a avaliação do risco ela deve ser permanente, né? Ela deve acontecer em toda a consulta. Bom, falamos do agora eu quero falar um pouquinho também sobre a consulta pré-concepcional. Como está dizendo ali no slide, né, a consulta pré-concepcional é uma consulta planejada e realizada, idealmente com o casal, antes da gravidez. Por que ela é importante? Né? Porque ela tem o objetivo de identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. E o profissional de saúde ele pode ainda reconhecer nessa consulta as expectativas em relação à gravidez, o momento que a família está vivenciando, a história de vida daquele casal. O ideal é que ela aconteça antes da suspensão do método de anticoncepção. Nesse slide aqui a gente trouxe alguns critérios que devem ser avaliados nessa consulta pré-concepcional. Então, em relação aos hábitos, identificar hábitos como tabagismo, álcool, drogas, esses hábitos, obviamente, eles deverão ser suspensos, né? É importante ainda orientar que as medidas farmacológicas para auxiliar na interrupção do tabagismo, elas não são seguras na gestação. Então, se elas forem necessárias, elas têm que ser utilizadas no período pré-concepcional. Orientar a mulher também sobre o risco de exposição à radiação no início da gravidez. Em relação ao uso de medicamentos, então questionar, né, se a mulher está fazendo uso de medicamentos, especialmente para hipertensão, para epilepsia, para tromboembolismo, depressão. Essas medicações elas têm que ser revisadas e modificadas conforme o grau de risco da mulher. Em relação ao critério de problemas de saúde, mesma coisa, né? Questionar se a mulher ela tem alguma doença, como epilepsia, diabetes, hipertensão, alguma DST, alguma doenças infecciosas como a rubéola, como hepatite, toxoplasmose, e tratar. Em relação ao ácido fólico, né? Prescrever o ácido fólico, a gente sabe que ele é importante para a prevenção de anormalidades congênitas do tubo neural. E ainda, como critério a ser avaliado na consulta, o calendário vacinal. Então, providenciar a imunização para a rubéola e para a hepatite B, se essas vacinas estiverem atrasadas ou então nunca tiverem sido feitas. Então, agora, pessoal, a gente vai falar, né, um pouquinho do que é importante estar conversando nas consultas de pré-natal, tá? A gente vai, então, falar, né, sobre a estimulação da participação do pai e familiares, falar da cooperação da família e do pai, né, nos cuidados da saúde do recém-nascido, o auxílio quanto à gestante, orientar sobre as mudanças físicas e psicológicas que a mulher vai sofrer, né, no caso das mudanças físicas, o aumento do volume uterino e abdominal, na parte psicológica, né, os desejos, as ansiedades, os medos, todas essas mudanças que são normais durante o período da gravidez. Verificar a pressão arterial para estar controlando a questão da pré-eclâmpsia, auscultar então os batimentos cardíacos fetais, tá medindo a altura uterina,
para estar acompanhando, de certa forma, o desenvolvimento fetal, avaliar o estado nutricional da gestante para ter um controle de peso, né? Tá controlando esse estado nutricional. Diagnosticar e tratar precocemente as intercorrências, está verificando se a unidade, né, também está preparada para atender essas intercorrências. Diagnosticar seria, então, se o bebê está se mexendo, se houve uma perda de líquido amniótico, se está com alguma infecção. Isso aí que a gente vai ter que estar diagnosticando e tratando precocemente. E incentivar o parto normal, mostrando que é um parto mais seguro, tanto para a mãe quanto para o bebê, né? A diminuição dos riscos de hemorragias, infecções pós-parto, e não há uma separação abrupta da mãe e do bebê, mas também deixando claro que a cesariana às vezes se faz necessária, porque pode acontecer então um sofrimento fetal, uma desproporção céfalo-pélvica. Ainda então reconhecer as situações de riscos, né, como a obesidade, como a Luana já falou antes, né, obesidade, se a gestante é usuária de drogas, e avaliar as necessidades de estar referenciando essas situações de risco, se é necessário encaminhar então para um serviço de referência, né, no caso o alto risco. Orientar a amamentação, mostrando que o leite materno é completo, falando, né, que o leite materno é completo, que protege contra doenças, né, e também que mostrando a importância dessa amamentação, que aumentam os laços afetivos da mãe e do bebê, e também tem que estar cuidando da alimentação da mãe, porque a gente sabe que através da amamentação, a mãe vai estar passando tudo através da própria amamentação. Verificar, então, o acompanhamento da gestante com a equipe de saúde bucal e nutricionista, se possível, e identificar hábitos de tabagismo, álcool e outras drogas, mostrando que esse tipo de hábito pode estar, então, trazendo riscos ao feto. Nessa imagem, então, que a gente traz, a gente achou ela bastante ilustrativa, né, que, de certa forma, a gente consegue ter uma noção sobre o desenvolvimento da gestação por mês. E agora a gente vai falar também um pouquinho sobre as recomendações conforme o período gestacional. Então, na primeira consulta, né, ou na menos de 20 semanas, a gente vai ter que estar identificando as expectativas em relação à gestação, né, se foi uma gravidez planejada, se usava algum tipo de método anticoncepcional, se há uma aceitação da gestação, orientar então a importância do pré-natal, trazendo os objetivos para a mãe, né, para o casal, trazendo os objetivos do pré-natal, esclarecendo as dúvidas dos pais e também falando da periodicidade da consulta, que também já foi citada pela Luana, que segundo o Ministério da Saúde é no mínimo 6 consultas durante o pré-natal. Informar a gestante então sobre o funcionamento do pré-natal na unidade, esclarecer sobre a relevância da realização de exames e fornecer então a carteirinha da gestante, pedir que a gestante carregue consigo, né, sempre a carteirinha, porque pode acontecer uma intercorrência e a carteirinha tem que estar sempre com a gestante. Ainda então na primeira consulta a gente vai estar estimando o ganho de peso. Esse peso, como eu falei anteriormente, ele deve ser controlado, verificando se evoluiu, né, dentro da normalidade, se houve ou não, né, uma ausência de ganho de peso, porque se houver uma ausência de peso, isso pode estar indicando então um crescimento fetal insuficiente e a gente vai ter que estar fazendo um acompanhamento mais periódico. Verificar a situação vacinal e aprazar as vacinas, se não verificar se já foi feita hepatite B, antitetânica, influenza, se não fez, então fazer, né? Solicitar a ecografia, ela é indicada entre a 12ª e a 20ª semana, e podendo observar que através dessa ecografia a gente vai poder observar as malformações fetais, redução da mortalidade neonatal também. E solicitar exames para a gestante e para o parceiro, né, como o fator RH, a questão do HIV e sífilis, né, entre outros exames que a gente vai estar falando também. Na segunda, já as recomendações conforme o período gestacional, na segunda consulta, né, ou entre a 20ª e a 26ª semana, a gente vai estar orientando então sobre os resultados de cada exame que foi solicitado nessa primeira consulta, informar os sinais de pré-eclâmpsia, né, falar que então a questão da cefaleia intensa, alterações visuais podem estar acontecendo, vômito, entre outros. Observar então o início da movimentação fetal,
encaminhar para uma consulta odontológica, para fazer uma avaliação, o dentista está passando algumas orientações e solicitar mais exames, que seria então a questão do COMBES, conforme o fator RH, o IgG, o IgM para toxoplasmose, se for suscetível, o TTG, né, que seria da intolerância à glicose, e o EQU e a urocultura. Na terceira consulta, ou entre a 20ª e a 32ª semana, 27ª ou 32ª semana, a gente vai estar reforçando então informações sobre a amamentação, mostrando a importância do aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida, tá? E solicitar exames complementares, como hematócrito, hemoglobina, o VDRL, o anti-HIV, o IgG e IgM para toxoplasmose ser suscetível, o TTG e o EQU e a urocultura novamente. Na quarta consulta, ou entre a 33ª e 37ª semana, a gente vai estar orientando, então, ocorrências de sangramento, rompimento da bolsa, movimentação fetal, a questão do trabalho de parto, né, a gente deixou até em negrito, que está orientando contra a diferença de contrações preparatórias e contração do trabalho de parto, né, deixando claro que as contrações preparatórias elas vão ocorrer, então, a partir da 34ª semana, elas são menos frequentes, pouco frequentes, né, são leves e irregulares, e já a de trabalho de parto, ela é mais forte, ela é mais regular, ela é mais persistente, e tem uma frequência mínima de 2 a 3 contrações a cada 10 minutos. Perguntar, tá orientando também sobre a chegada no bebê, como é que tá a organização da família para receber a criança e realizar o rastreamento para GBS, verificar então a presença do Streptococcus do grupo B. Na quinta consulta, a gente vai estar orientando possíveis intercorrências, né? Como hemorragias, a questão do trabalho de parto, trabalho de parto prematuro, entre outras intercorrências. E as consultas vão mostrar para falar para a gestante que vão ser consultas mais frequentes. Vai ser um acompanhamento semanal, como também a Luana falou, né? Que na parte quando está chegando o final da gestação, essas consultas são mais frequentes, sendo semanais. E a minha parte, por fim, seria então sobre o puerpério precoce, né? Falar dos cuidados com o recém-nascido, a revisão, né, do puerpério e puericultura na primeira semana após o parto, que essa consulta de puerpério tem que acontecer entre o 1º ao 10º dia após o parto, verificar a organização da família para a hora do parto, ver se a mala do bebê está arrumada, tá falando para a família, tá organizando todos os exames, as ecografias, deixar em um lugar, né, de fácil acesso e ver como, né, vai ir até a maternidade. Bom, então agora, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre os equívocos mais frequentes que são cometidos pelos profissionais de saúde durante o pré-natal. O primeiro item, então, é a não realização de consultas pré-concepcional. Todo o contato da mulher em idade fértil com o serviço de saúde deve servir também como um espaço de aconselhamento sobre a consulta pré-concepcional e também sobre o planejamento familiar, mesmo que naquele momento a mulher não deseje engravidar. Isso vai facilitar para que no momento que ela deseja engravidar, ela Bom, então agora retomando, a gente teve um problema técnico, tá? Desculpa, pessoal. Então eu vou começar de novo esse slide, tá? Tá tudo ok? O som tá bom? Vamos respondendo ali pelo chat. Ah, ótimo, o pessoal tá aqui, tá respondendo que o som tá ok. Bom, então agora, como eu tinha falado anteriormente, a gente vai falar sobre os equívocos mais frequentes cometidos pelos profissionais de saúde durante o pré-natal.
Primeiro item, então, que a gente traz é a não realização de consultas pré-concepcionais. Todo o contato da mulher em idade fértil com o serviço de saúde deve servir como um espaço de aconselhamento sobre o planejamento familiar e também sobre a importância da consulta pré-concepcional, tá? Por quê? Por mais que naquele momento a mulher não deseje engravidar, no momento que ela tiver o desejo de engravidar, ela vai procurar a unidade de saúde para realizar a consulta pré-concepcional. Segundo item, então, é a não prescrição de ácido fólico no período pré-concepcional. O ácido fólico, então, ele deve ser prescrito no início da gestação até o final do primeiro trimestre, né? Ele tem como objetivo prevenir má formação no tubo neural do bebê. E ele reforça também o primeiro item que eu comentei para vocês, né? Que é a importância da consulta pré-concepcional, que é na consulta que vai ser abordada as questões também do ácido fólico. Terceiro item, então, é a solicitação de múltiplas ultrassonografias obstétricas sem critérios clínicos. Isso pode vir aumentar a ansiedade da gestante, tem uma maior probabilidade de alterações falso-positiva, sem contar no alto custo para a gestante, né? Sabe que o SUS disponibiliza um número pequeno de ultrassonografias durante o pré-natal? E por que disponibiliza um número pequeno, né? Porque os estudos trazem, né, que a realização rotineira de ultrassonografias não diminui a morbimortalidade. Então, essas ultrassonografias que a gestante acaba fazendo a mais, ela acaba procurando uma forma particular, o que gera um custo muito alto durante o pré-natal. Quarto item, então, é o não tratamento da sífilis na gestação, por considerá-la cicatriz serológica e não tratamento do parceiro. Então, o VDRL, né, que é o exame para sífilis, ele deve ser solicitado já na primeira consulta, né, e sempre diante de um resultado positivo. Na dúvida se é uma cicatriz sorológica ou não, o ideal é tratar, né? O risco da sífilis ele é muito grande, ainda mais na gestação, e a gente também não pode esquecer de tratar o parceiro. Então, o último item desse slide é consultas de pré-natal centralizadas no exame físico e em exames complementares. Enfim, né? O pré-natal ele deve servir também como espaço de escuta da gestante, de acolhida da gestante, de esclarecimento de dúvidas da gestante, né? Que ela possa ter, que envolva a gestação. Consultas centralizadas somente em exame físico e em exames complementares não são consultas de pré-natal de qualidade. Então agora a gente vai conversar um pouquinho sobre ações e planejamentos do pré-natal na unidade. Critérios que a gente deve levar em consideração, né, no momento de pensar, de construir ou de reconstruir o processo de pré-natal na unidade de saúde. Então, o primeiro item é a proporção das gestantes do território. É importante que as equipes identifiquem e conheçam o número de gestantes do território. Além de conhecer o número de gestantes, né, a equipe também pode monitorar para se certificar se realmente suas gestantes estão iniciando o pré-natal ainda no primeiro trimestre. O início do pré-natal no primeiro trimestre ele está relacionado com alterações que possam trazer risco para a gestação, né? Então, com a identificação dessas alterações, que o quanto antes a gente identificar melhor, né? Mais cedo a gente consegue, enfim, dar os encaminhamentos necessários. Então, agora o próximo slide é prioridade para a marcação de consultas. As gestantes, elas precisam ter um fluxo facilitado para a marcação de consultas, elas não podem entrar no mesmo fluxo de marcação de consultas dos outros profissionais. Por quê? Porque a gente precisa garantir, né, que as gestantes iniciem o pré-natal ainda no primeiro trimestre e que elas realizem no mínimo 6 consultas de pré-natal, conforme foi comentado antes, né, pela Luana, que é o que é recomendado também pelo Ministério da Saúde. Então, agora a gente traz a busca ativa para gestantes que faltaram às consultas. As gestantes que por algum motivo faltam às consultas de pré-natal, elas devem ser buscadas de uma forma ativa, né? Então, deve-se ir até a casa dessa gestante, procurar saber o porquê ela tem faltado às consultas de pré-natal, como é que está a sua condição de saúde, com o objetivo, então, de capturar novamente essa gestante para acompanhamento do pré-natal na unidade. Segundo item, então, visita domiciliar mensal do agente comunitário de saúde. O agente comunitário de saúde tem um papel muito importante no pré-natal, que é o acompanhamento da gestante através da visita domiciliar mensal, onde pode ser um espaço que o agente vai verificar a carteira da gestante, vai ver se realmente ela tem comparecido às consultas de pré-natal, está fazendo a suplementação de ferro, se está com as vacinas em dia. Dados, né, do Ministério da Saúde apontam
que 93% das gestantes acompanhadas pelos agentes comunitários de saúde estariam com as vacinas em dia. Os dados também nos mostram que o acompanhamento da gestante pelo agente comunitário de saúde reduz a mortalidade materna. Então, né, a tamanha relevância que o agente tem nesse pré-natal também. Agora, o próximo item é a classificação do risco gestacional, né? Conforme foi falado anteriormente sobre os riscos, né, alguns critérios de risco, é importante que a classificação seja feita em todas as consultas de pré-natal. Por quê? Porque a gente sabe que a gestação pode sofrer alterações no seu decorrer, né? Por isso essa importância. Acompanhamento das gestantes de baixo e alto risco, né? Gestantes que são classificadas com gestação de alto risco, elas são encaminhadas para o serviço de ginecologia e obstetrícia para fazer acompanhamento lá, né? Eu digo também porque a unidade de saúde também deve manter o acompanhamento dessa gestante. Por quê? Porque geralmente é com a unidade que a gestante tem um maior vínculo, né? São com os profissionais da unidade que ela se sente à vontade para trazer algumas situações de saúde. E que sem contar que certamente quem vai fazer a puericultura desse bebê é a unidade de saúde, né? Então aí a importância de a gente poder estar acompanhando junto com o alto risco essa gestante. E o agente comunitário de saúde também deve manter o acompanhamento mensal através da visita domiciliar. Então agora a gente traz a importância da comunicação, né? Comunicação com o serviço de referência. Exames como VDRL e anti-HIV, né? Caso tenha um resultado positivo, a gente precisa ter esse resultado logo, né? Precisa chegar até os profissionais o quanto antes desse resultado. Por isso a gente traz também a questão da comunicação, precisa saber se as gestantes estão indo lá no serviço de referência, como é que está a consulta. Depois a gente traz também facilitar o atendimento das intercorrências. A unidade de saúde ela deve fazer no mínimo o primeiro atendimento da intercorrência dessa gestante. E a unidade de saúde também tem o papel de facilitar esse atendimento para que ele aconteça o quanto antes, né? Aqui a gente traz de novo a questão da importância da comunicação entre os serviços de referência, mas nesse caso para referência, né, para exames, onde a gestante faz os exames durante o pré-natal. Como eu estava comentando antes, né, a gente tem alguns exames de rotina no pré-natal, vou citar 2 deles agora, que é o VDRL, que é para sífilis, e o anti-HIV, né, que caso a gente tenha um resultado positivo, isso precisa chegar ao profissional da saúde o quanto antes, né. Então, por isso é importante essa comunicação. Por que tem que chegar o quanto antes? Porque as medidas necessárias também têm que ser tomadas o quanto antes. Não se pode esperar até a próxima consulta. Caso a gestante falte essa consulta, isso vai se postergar ainda mais, né? Recentemente, então, o Ministério da Saúde, através da Rede Cegonha, ele tem disponibilizado os testes rápidos, né, nas unidades de saúde, que facilitam um pouco essa questão. A gente traz também, voltando, né, aqui a questão do espelho, né, da carteira da gestante. É importante a gente ter as mesmas informações que tem na carteira da gestante no prontuário da paciente. Por quê? Caso essa carteira ela se extravie durante o pré-natal, né, a gente não prejudica o pré-natal por falta de informações, porque a gente vai ter as mesmas informações no prontuário. Isso vai facilitar também que a gente consiga fornecer uma nova carteira para a gestante com todas as informações, facilitando para que no momento que ela vai a outro serviço, isso venha facilitar o atendimento do próprio profissional que está acompanhando a gestante, né? Conforme eu tinha mencionado anteriormente, né, o teste de HIV e sífilis na unidade, então, através da Rede Cegonha, o Ministério da Saúde disponibiliza esses testes com o objetivo de fazer esse diagnóstico o quanto antes, né, e de identificar essas gestantes também o quanto antes. Eventos sentinela. Eventos como recém-nascido de baixo peso, sífilis congênitas, né? Eles devem ser investigados e monitorados pela unidade de saúde. Por quê? Porque a gente precisa saber se a causa desses eventos não foi algum equívoco que aconteceu durante o pré-natal. Caso positivo, caso se identifique que foi um equívoco que aconteceu durante o pré-natal, esse equívoco ele precisa ser remediado para que ele não venha se repetir, né? Então, por fim, agora eu trago a consulta puerperal, né? Que ela deve ser realizada semanas após o parto, né? Aqui eu trago também de novo a questão da comunicação, da importância da comunicação, né? O ideal é que a maternidade avise a unidade de saúde no momento em que a gestante vai, que essa puérpera agora, né, vai ter alta, para que a unidade de saúde consiga se organizar para fazer uma visita domiciliar e já marcar a consulta puerperal.
Pessoal, então a gente agradece a participação de vocês. Estamos abertos para perguntas. Então, agora respondendo, né, a pergunta da Adriane de Tucunduva. A Adriane pergunta quantas consultas são preconizadas, né, pela Rede Cegonha. A Rede Cegonha, ela indica que sejam realizadas no mínimo 7 consultas, mas o mais importante é que a gente consiga captar essas gestantes ainda no primeiro trimestre. Se a gente conseguir fazer isso, provavelmente vai passar, né, de 7 consultas, mas a Rede Cegonha então traz que são no mínimo 7 consultas.
Bom, pessoal, então respondendo aqui a pergunta da Nilza, né? Ela pergunta quando se deve iniciar o uso de ácido fólico no período pré-concepcional e na gestação e qual é a dosagem. O ácido fólico, Nilza, ele pode ser iniciado já na consulta pré-concepcional, né? A dosagem é de 5 miligramas por dia e recomendado é que seja tomado até o final do primeiro trimestre. E a Simone perguntou também sobre a gestante com pré-natal tardio e exame de toxoplasmose reagente, qual é a conduta? Simone, por gentileza, se você poderia concluir ali a tua pergunta colocando se é IgG ou IgM, se você poderia complementar a tua pergunta se é o reagente IgG ou IgM. Então, respondendo à pergunta da Lourdes, né? Ela pergunta o seguinte: quantas visitas no mínimo deve ser realizada pelos agentes durante o pré-natal? Né? Então, o agente ele deve realizar uma visita mensal, tá? E agora, então, a outra pergunta também, que é da Lourdes, ela pergunta se a gente deve seguir o número preconizado de consultas do Ministério da Saúde, que é 6, ou o número preconizado da Rede Cegonha, que é 7 consultas, né? Então, tudo vai depender em que momento a gestante inicia o pré-natal, né? Com quantas semanas ela tá no momento em que ela inicia o pré-natal. A gestante começar o pré-natal tardiamente, né, a equipe não precisa se preocupar em cumprir essa meta. Então, tudo isso vai depender do momento em que foi captada essa gestante para o acompanhamento do pré-natal. Isso que a Rede Cegonha e o Ministério colocam, né, são um mínimo de 6 consultas pensando naquela gestante que iniciou o pré-natal ainda no primeiro trimestre. Respondendo então a dúvida do pessoal da Superintendência Regional da Saúde de São Mateus. Desculpa, é da Daniele Pinheiro Machado, da SF2, né? Que a dúvida dela é se a vacina da antitetânica ela pode ser realizada no primeiro trimestre. É indicado que essa vacina seja realizada o mais precocemente possível,
tá? Mas não é contraindicado também que ela pode ser realizada durante o pré-natal, não tem problema nenhum. Bom, então respondendo a Nilza, né, ela pergunta em que período gestacional é mais indicado a coleta de exame citopatológico na gestante. Bom, então se a gestante ela fez o último citopatológico há menos de um ano, não tem necessidade de coleta durante o pré-natal. Se faz mais de um ano, o ideal é que ela colete então quanto antes, né, já na primeira ou na segunda consulta já seja feita essa coleta do exame citopatológico. Então, respondendo agora a dúvida da Simone, né, ela pergunta se a medroxiprogesterona interfere na amamentação. Anticoncepcionais combinados, eles não são indicados durante a amamentação. No caso, a medroxiprogesterona, né, não é combinado, enfim, a gente pode sim estar administrando na puérpera, né, durante a amamentação. Então, né, a Simone tinha colocado anteriormente uma questão, né, a respeito da IgG e IgM para toxoplasmose. Então, né, se a gente tem um IgM reagente, significa que a gente tem imunidade, né, que a gestante tem
A gente tem o IgG, reagente, significa imunidade, né? Então, a gente não precisa se preocupar com isso é uma coisa boa. Caso contrário, significa, então, uma infecção e a gente precisa tratar, né? Pessoal, não sei se tem mais alguma dúvida. A gente tá aqui ainda. Pessoal, então a gente agradece a participação de todo mundo, né, de todos. E se ficou alguma dúvida, a gente lembra que tem a plataforma de solicitação do Telesaúde, vocês podem estar mandando as perguntas através da plataforma que também vão ser respondidas, tá? Obrigada. Obrigada. Obrigada, pessoal. Até mais.